Olá e sejam bem-vindos ao Arduino em Casa. No vídeo passado falei sobre funções e estrutura. Hoje irei falar sobre eletrónica. Este será o último vídeo teórico, os próximos já vamos começar a fazer vídeos práticos, começar a fazer projetos. Ok, eu hoje irei falar sobre eletrónica e eu vou começar por explicar o que é eletrónica. Eletrónica é a ciência que estuda a forma de utilizar energia elétrica por meio de componentes, os quais permitem o aproveitamento do fluxo de elétrons em dispositivos que controlam a energia elétrica para fins específicos. A eletrónica pode-se dividir em dois. Teremos a eletrónica analógica e a eletrónica digital. Sinais analógicos são análogos à informação que representam. Um sinal analógico de rádio, por exemplo, é baseado em ondas moduladas que, em sua variação estabelecida, imitam proporcionalmente a frequência e a amplitude das ondas sonoras. Formatos digitais são simplificados, mas transmitem mais informação. Funcionam como uma linguagem binária que se reduz sim ou não. Se quiserem saber como funciona a linguagem binária, já tenho um vídeo no canal que eu irei colocar aí. Ok, agora já sabemos o que é eletrónica, desta descrição tirada da Wikipédia. Vamos começar por falar sobre componentes. Eu não irei falar sobre todos os componentes, que existem um montão de componentes e iríamos estar aqui horas a falar sobre eles. Eu irei falar sobre os mais básicos que nós iremos utilizar nos projetos, que existem praticamente em todas as placas. Eu vou começar por falar sobre resistors. Resistors têm a finalidade de limitar a corrente elétrica em um circuito. E nós podemos ter três tipos de resistors. Teremos o resistor simples. Outro tipo de resistor seria o potenciômetro. Ele é basicamente um resistor, mas que nós conseguimos regular a resistência dele. Simplesmente dá para aumentar a resistência ou diminuir a resistência conforme quisermos. Também existem outros tipos de resistors que alteram a sua resistência dependendo de fatores externos, como o LDR, que é um sensor de luz, e ele vai aumentar a resistência dependendo da luminosidade que ele está a receber. Outro componente que é bastante utilizado também são os capacitores. Capacitores é um componente que armazena elétrons. Basicamente, um capacitor é uma mini bateria que vai carregar e descarregar instantaneamente. Os capacitores podem se dividir em alguns tipos. Teremos capacitores de cerâmica, temos capacitores de poliéster e teremos capacitores eletrolíticos. Os capacitores eletrolíticos têm polaridade, já os de cerâmica e os poliésteres não têm, se eu não estou em erro. Outro componente que também é bastante útil é o diodo. O diodo permite que a corrente atravesse em um sentido com mais facilidade do que no outro. Basicamente, ele vai direcionar a corrente elétrica. Nós podemos ter alguns tipos de diodos. Teremos os diodos comuns, teremos os diodos Zener e teremos os diodos LED. Para quem não sabe, LEDs são diodos também, apesar que eles emitem luz, que é exatamente o que o nome representa, Light Emitting Diode. Outro componente também bastante utilizado, muito, é os transistores. Transistor é um componente semicondutor utilizado para amplificar ou trocar sinais eletrónicos. O transistor pode funcionar de duas formas. Ele pode servir para amplificar um sinal, ou pode servir como um interruptor digital. Se eu quiser ligar e desligar algum circuito, utilizando outro circuito, eu posso fazer isso com um transistor. Os transistores podem se dividir em dois tipos. Teremos os PNP e teremos os NPN. O que é que significa? Será positivo, negativo, positivo ou negativo, positivo, negativo. Isso será a forma como eles são conectados no circuito. Os transistores têm três conectores. Um será a base, outro será o emissor e outro será o coletor. Não necessariamente eles vão estar em uma ordem, dependendo do modelo do transistor, eles podem estar desordenados e de modelo para modelo isso pode variar. Eu depois irei mostrar como é que se podem identificar cada uma dessas conectores. Outra coisa que também podemos ter serão os módulos. Módulos basicamente são plaquinhas de componentes que irão fazer alguma função específica. Eu irei utilizar vários módulos nos meus projetos do Arduino, porque eles podem adicionar várias funções que o Arduino em si não tem. Agora, para finalizar, eu irei falar sobre unidades de medida. Na eletrónica nós teremos unidades de medida específicas para a eletrónica, obviamente. Alguns dos componentes também têm unidades de medida para si, mas vamos começar pelos mais básicos. Nós teremos o volt. Volt irá medir
a tensão elétrica ou a diferença de potencial. Outra unidade de medida será o ampere, que é representado com um A. Esta unidade de medida mede a intensidade da corrente elétrica. Também teremos a unidade de medida ohm, ela representa com o símbolo ômega, e esta unidade de medida mede a resistência elétrica. Os resistores são medidos em ohms. A seguir teremos o farad, é representado com um F, e esta unidade de medida serve para medir a capacitância. Todos os capacitores estarão em farads, se bem que os que iremos utilizar estarão em microfarads, que é a unidade micro, dividido por 1 milhão. O próximo será o hertz, é representado com um Hz. Esta unidade de medida mede a frequência. Frequência é a quantidade de vezes que uma ação ocorre em um determinado tempo. O próximo seria o watt, representado com um W, que é a medida de potência. E para finalizar nós teremos o joule, representado com um J, que é a medida de energia. Ok, estes dois últimos não irei falar tanto, mas eles serão necessários também para mexer com algumas coisas. Ok, estas são as unidades de medida que eu achei necessário saberem para conseguirem fazer os projetos. Obviamente que nós não iremos utilizá-las todas com a mesma intensidade, mas eu coloquei as que vamos utilizar mais para as que vamos utilizar menos. Provavelmente será assim. Ok, gente, por este vídeo é tudo. No próximo vídeo eu irei começar a fazer algum projeto. Se vocês gostaram, deixem um like, inscrevam-se, comentem, juntem-se no grupo Discord. Obrigado por assistir, fiquem bem, até o próximo vídeo e tchau!